Adoro o que eu faço, adoro trabalhar em telecomunicações. É um ambiente que historicamente sempre foi mais masculino, né? Mas eu tenho que confessar, eu nunca tive muita dificuldade, não. Eu sou mãe e tive crianças trabalhando. E eu costumo dizer para as pessoas, esteja segura que as crianças vão sobreviver a ter uma mãe profissional bem-sucedida. Bem-vindos ao novo Expresso Talks. Essa é a nossa segunda temporada. Como vocês estão vendo, nós estamos fazendo já depois dos anos pandêmicos fisicamente, Solange e eu aqui entrevistando nada mais, nada menos do que a Maria Tereza Lima com a gente hoje. A Maria Tereza Lima é diretora da Embratel e vai estar conversando hoje aqui com a gente sobre a experiência dela, o que a Embratel está trazendo e muitas outras coisas. Muito bem-vinda, Maria Tereza. Obrigada Samir, obrigada Solange. É ótimo estar aqui, vai ser muito bom participar desse bate-papo. E a Maria Tereza Lima faz parte dessa nossa nova proposta da segunda temporada de falar com apenas as mulheres que estão nesse segmento, trazendo um pouquinho daquilo que elas passaram, do que elas pensam e mostrar para vocês um olhar, uma visão um pouco diferente do que a gente está acostumado no dia a dia. Sejam bem-vindos à segunda temporada do Expresso Talks. Bom, o que eu gostaria de que a Maria Tereza, né, como diretora executiva da Embratel para governo e grandes empresas, é um desafio muito grande, né? Eu acho que deve ter gente pensando como é que uma mulher consegue segurar essa onda, né, Maria Tereza, de estar num mercado que originalmente, né, ainda se impõe até hoje no mercado masculino. Eu vi aqui que você, ao longo de 2 décadas, você lidera equipes de vendas, né, e esse mercado é violento, a gente sabe, é uma arena muito disputada. Fala um pouquinho sobre isso. Bom, primeiro, assim, eu adoro o que eu faço, adoro trabalhar em telecomunicações, adoro trabalhar com inovação. É um ambiente que historicamente sempre foi mais masculino, né? Mas eu tenho que confessar, eu nunca tive muita dificuldade, não. Eu acho que eu fui sempre muito bem recebida, muito bem orientada, tive ótimos mentores, respondi a lideranças muito inspiradoras e que me ajudaram também a refletir sobre esse papel da mulher líder num ambiente bastante masculino, né, de engenharia, né, sabe? E eu aprecio o que eu construí ao longo desse tempo. Eu acho que foi uma jornada interessante. Tem sido uma jornada interessante. Mas nenhum desafio, assim, importante? Há muitos desafios. Eu diria o seguinte, o primeiro desafio, né, assim, quando eu penso ao longo da minha história, acho que o primeiro desafio é quando você entra nesse ramo de tecnologia, você entende que você não pode parar de aprender e de estudar, né? Não tem como. A velocidade da mudança, a evolução tecnológica é tão intensa, que se você parar, isso é que nem andar de bicicleta. Parou, cai da bicicleta. Então esse é o primeiro desafio, manter-se atualizado, sempre aprendendo, sempre estudando, sempre buscando novas referências. Eu acho que como mulher, aí buscando um pouquinho esse tema que você falou, acho que o segundo desafio é compatibilizar a vida profissional com a vida pessoal, né? Afinal de contas, eu sou mãe e tive crianças trabalhando. E eu costumo dizer para as pessoas que trabalham comigo, para as mulheres que trabalham comigo, as jovens, né, que estão começando a sua vida, a sua carreira, assim, olha, esteja segura que as crianças vão sobreviver a ter uma mãe profissional bem-sucedida. Você precisa saber equilibrar os pratos. Eu acho que essa é a magia. Então, acho que seriam os 2 grandes desafios para a gente fazer uma carreira na área de tecnologia. Você falou uma coisa bem interessante, né, do teu desafio e tal. E aqui, nessa nossa segunda temporada, Maria Tereza, nós vamos entrevistar apenas mulheres em tecnologia. O nosso pensamento é que cada vez mais tenha que ter um público feminino em tecnologia, até para tirar a gente dessa visão puramente masculina que a gente tem hoje em dia ainda, né? Apesar de você ter começado 20 anos atrás, o que você sentiu que melhorou nesses últimos 20 anos e como é que é ter um pouco dessa visão
feminina no meio de um monte de homens, né? Você é vista como uma pessoa estranha, às vezes, ou como uma pessoa brilhante, né? Como é que é esse processo? Bom, primeiro deixa eu voltar um pouco atrás. Né? Não são 2 décadas, eu trabalho há 4 décadas, então faz tempo. Quando eu fiz universidade, que eu escolhi a engenharia, né? Eu diria que foi uma escolha. Naquela época, não tinha essa quantidade de informações, de tecnologia que nós conhecemos hoje. Facilidade de acesso. Facilidade né? de acesso era uma outra realidade. Computador era uma coisa fechada dentro de uma sala que você tinha que submeter o seu job lá, então era um mundo completamente diferente. Mas eu escolhi engenharia, dentro da engenharia eu escolhi engenharia elétrica, como você, me especializei em telecomunicações. E na minha turma, nós entramos 6 meninas no meio de quase 40 homens. Então, foi diferente. E ao sair, na formatura, eu me formei sozinha. Olha. As outras ou se casaram, tiveram filhos, ou mudaram de carreira, ou por necessidade de trabalhar e administrar, né, a maternidade, acabaram atrasando um pouco. O que a fez resistir até o fim? Eu adoro. E me sentia muito bem naquele meio de rapazes, né, que me trataram muito bem. Pelo contrário, me tratavam com muito carinho, assim, com muito cuidado. Né? Eu era boa aluna. Então, eles também gostavam, né, da gente conviver ali, porque sempre tinha uma troca interessante. Quando eu fui para o mundo do trabalho, da empresa, né, entrei numa empresa para trabalhar, eu me lembro que a minha primeira experiência, né, eu entrei muito jovem, saída da universidade. Aliás, eu comecei a trabalhar ainda sem ter recebido meu diploma e a empresa onde eu fui trabalhar estava montando uma área, organizando uma área na área de tráfego telefônico. Você vai lembrar desse famoso Erlang, né? Nossa. E faz tempo, né? E aí, quando foram distribuir as atividades dessa nova organização, alguém virou e falou assim, ela fica com a parte administrativa e burocrática. Eu falei, pera lá. E eu tive a coragem, naquela garota, né? Eu falei, olha, eu não quero isso, eu quero ser engenheira. E aí ele, eu acho que meio se assustou, porque eu acho que não esperava a minha reação, e de fato me deu o desafio e eu fui exercitar a engenharia. Eu fui para campo, contratar técnico, conviver com técnico, sempre de uma forma respeitosa, sempre de uma forma bem recebida. Isso, assim, pontuou minha vida, minha carreira. Acho que hoje eu estou numa empresa que aprecia, né, a Embratel aprecia e valoriza a diversidade. Acho que isso é bacana. E eu tenho também para mim que eu também tenho que estimular outras jovens, inclusive aqui dentro de casa, porque eu tenho 2 filhas e 2 netas, a que também sigam a carreira de tecnologia. Elas precisam ser estimuladas, acreditar que são tão boas quanto qualquer homem. Eu acho que é esse o meu ambiente hoje. Se você me permite, Maria Tereza, eu ia te perguntar sobre os seus grandes desafios nesse segmento e na tua vida. E pelo que eu estou entendendo, um deles foi se impor como mulher, né? Ter a sua voz, não ter medo, vamos dizer assim, não ter temor nenhum e colocar a sua opinião, o seu desejo. É um pouco disso? Passa por aí. Eu acho que você está coberto de razão. Para a gente ser ouvido, não precisa gritar, mas você precisa demonstrar a sua capacidade de contribuir, de colaborar, de debater, de discutir, de trazer ideias, de divergir, inclusive, né? E eu acho que quando você faz isso com segurança, com humildade, porque também nós temos que ter a humildade que nós não sabemos tudo. Quando você adota essa postura, as pessoas te respeitam, né? Então, eu me sinto assim, eu me sinto respeitada. Eu sinto a responsabilidade da função, né, que eu desempenho. Eu sou líder de muitas pessoas e eu sei que as mulheres me observam como liderança e como é que eu me comporto. Vêm conversar comigo sobre esses desafios que elas também têm. Isso. E o maior desafio que elas têm hoje, eu posso dizer, passadas 4 décadas que eu comecei a trabalhar, ainda é o desafio de compatibilizar a vida pessoal com profissional, sobretudo quando elas se tornam mães. Elas sofrem muito e eu brinco com elas, acalme-se, as crianças sobreviverão, fique tranquilo e vão ter orgulho de você. Então eu tenho filhos que hoje se orgulham muito também
de eu ser o que eu sou, da profissional que eu sou, da mãe que eu sou, da avó que eu sou. Não tem um momento da virada de chave? Por exemplo, me pareceu esse momento que você falou, vou me impor aqui, não quero essa parte administrativa. E aí você viu que deu resultado, né? Então, é esse recado, por exemplo, para as mulheres que desejam entrar, que desejam ser mães também, por que não, né? Porque isso não é um sinal de fragilidade. Eu acho que você tem que ter honestidade com com o seu pensamento, com a sua vontade, com as suas crenças. Então, para mim, eu queria ser profissional, eu queria trabalhar, eu queria contribuir, eu queria aprender. Eu não iria fazer isso sentada naquele momento do início da minha carreira num escritório fazendo relatório. Não era aquilo que eu... Então, naquele momento de ser honesta, de ser aberta e ter coragem de expor a minha vontade, acho que essa é a virada. E eu costumo brincar, outro dia alguém perguntou assim para mim, minha filha é engenheira e está começando, e ela fica dividida porque virou mãe. Mãe, qual é o conselho que você dá para ela? Seja mulher, seja ela. Ela não tem que imitar um modelo masculino, não precisa adotar padrões masculinos, seja ela própria, mas também assim, ela também tem que se colocar em condições de igualdade. Eu tenho que suportar a pressão, suportar, às vezes, o estresse. Isso tudo faz parte de qualquer profissional, não é? Qualquer profissional, independente do sexo. E não desprezar aquelas características que são bem femininas, que para mim, hoje, tem um valor incrível, que é essa habilidade de lidar com o outro. Sensibilidade, a capacidade de formar times, de lidar com pessoas. E eu acho que isso é uma qualidade muito feminina e que hoje tem muito valor. Eu digo para eles, aproveitem, vocês têm tudo que os homens têm, que é o conhecimento, a possibilidade de ter experiência, e vocês têm algumas qualidades que podem diferenciar vocês no mercado. Acho que esse é o grande recado. Isso tudo é muito bacana, mas eu também entendo que muitas vezes a gente precisa sempre ter uma ajuda dentro da empresa, alguém com quem a gente possa dividir. Que apoie, né? Que nos apoie nessas decisões, porque, como você mencionou, nem todas elas são fáceis, né? Algumas são bem complicadas. Quem foi uma pessoa que te ajudou nessa jornada, que foi um mentor para você durante essas épocas talvez mais difíceis? Eu tive sorte de ter ótimos mentores, ótimos colegas de trabalho, ótimos líderes que me inspiraram muito. Eu diria que a primeira vez, quando eu me rebelei quanto àquela missão que me foi dada de produzir um relatório e ficar sentada no escritório, esse líder ele me marcou muito. Porque ele falou, você tem direito disso que você está pleiteando. E você está certa em lutar pelo que você acredita. Então, essa foi a primeira grande lição. Mas eu tive outras. Lembrando agora, né, meus 20 anos, mais de 20 anos na Embratel, eu convivi com engenheiros, administradores, analistas muito, muito importantes e que sempre estiveram dispostos a abrir o espaço na sua agenda para conversar, para ouvir, para orientar e para me dar bons exemplos. Tem vários. Eu hoje tenho um CEO com quem eu trabalho já há 18 anos, né? E ele é um grande exemplo para mim, uma pessoa que vem de uma cultura diferente, de uma cultura bem diferente da nossa, que se adaptou muito bem ao Brasil e que também é uma pessoa que te instiga, te provoca, te puxa, te diz por que não, por que é assim. Acho que essa provocação é muito boa. Especialmente em mulheres, né? Em mulheres. A mulher gosta de ser provocada nesse sentido, né? De ser desafiada. Acho que todo mundo gosta. Uhum. Não sei quem não gosta, não, de não ser provocada. E eu tenho também a felicidade de ser casado com também engenheiro. Também atua na área de telecomunicações. Uma casa onde a lógica manda, né? A lógica manda. E com quem eu aprendo muito todos os dias, com quem eu posso compartilhar informações, experiências, dúvidas, angústias, incertezas. Ele é um grande inspirador também no meu dia a dia. Que ótimo.
Maria Tereza, vamos falar um pouquinho sobre internet das coisas agora. Internet das coisas eu sempre brinco e falo que todo mundo colocou numa cesta grande tudo aquilo que não é smartphone ou tudo aquilo que as pessoas não sabiam. Então ali tem tecnologia de conectividade para carro, para cidade inteligente, produtos vestíveis, smart farming, tudo está ali dentro, né? Com diferentes tecnologias, muito diferentes entre si. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente qual é a tua visão de internet das coisas e se você acha que esse mercado ele já é um mercado maduro, não só no Brasil, como no mundo também. Qual é a tua opinião sobre isso? Bom, eu acredito que a palavra maduro é muito forte. Eu acho que ele é um mercado concreto, real, né? Eu estou aqui usando um smartwatch que me avisa se eu tiver uma palpitação, se eu levar uma queda, ele pergunta se eu estou bem e é capaz de se comunicar com alguém para pedir ajuda. Eu já tenho um carro que está conectado, quer dizer, isso já está presente na nossa vida, né? Mas, assim, nós estamos em vias de uma nova revolução, né, com 5G, e isso tem certeza que a internet das coisas vai continuar avançando. E nós vamos criar coisas incríveis que ainda hoje não imaginamos. Você comentou cidades inteligentes, utilizar a internet das coisas para tornar as cidades mais habitáveis, que ofereçam maior qualidade de vida para os cidadãos, que usem melhor os recursos, fazer uma agricultura mais sustentável, né, que também de precisão, que utilize de forma mais adequada os recursos que são escassos. Nós estamos falando de água, terra, fertilizantes. E isso tudo vai avançar muito. Já existe, acho que o mundo está avançando muito rapidamente, nós também, mas tem um caminho ainda a percorrer. Mas o ponto frágil, você nada melhor do que o Samir para falar sobre isso, né? Levantar essa bola do desafio enorme que a gente tem da conexão. Por isso a grande esperança do 5G e tal, para que tudo possa acontecer, essas aplicações de internet das coisas. O que você acha que a gente tem que avançar muito para a chegada do 5G? Né? E o Samir pode falar junto com você. Eu queria até aproveitar e agregar só um pouquinho na tua pergunta. Assim, o que muda com a chegada do 5G há, sei lá, 2 anos atrás, onde a gente tinha outras 3 e 4G? O que vocês percebem? Bom, primeiro assim, só para pontuar, hoje com o que nós já temos, que é a rede LTE, 4G, né, nós hoje já oferecemos possibilidade de soluções de internet das coisas de forma muito ampla. Então, hoje, nós na Claro, né, temos a nossa rede 4G, LTE, que nós chamamos, já adaptada para Narrowband, IoT e CAT-M, que são duas plataformas específicas para promover a internet das coisas. E hoje, com 4G? Com 4G, e com uma cobertura muito ampla a nível Brasil. Então, eu acredito sim que conectividade é o primeiro passo. Nós precisamos ter uma conectividade disponível para todo mundo, e que hoje nós já podemos fazer, né, implementar projetos utilizando a tecnologia que já está disponível. E o 5G vai oferecer coisas adicionais. Por exemplo, possibilidades, né? E que possibilidades, né? Vamos pensar no que ele oferece para a gente. Ele oferece mais velocidade. Então, eu consigo transmitir mais informação. Então, hoje, vamos dizer lá, a velocidade nossa no LTE está lá em 30, 40, 50 megabits por segundo. Quando a gente fala num 5G, nós vamos passar para patamares de 1 giga. Quando você fala em redes privativas, podemos chegar até 20 gigabits por segundo. É um avanço imenso. Uhum. Segundo grande avanço do 5G, né, latência. Quer dizer, o tempo em que a informação sai de um ponto e chega no outro. É importante porque, né, hoje nós estamos lá na faixa também de uns 30, 50 milissegundos no LTE, 4G. Quando a gente fala em 5G, nós estamos falando em 5 milissegundos. Mais ou menos o tempo da reação humana a um determinado estímulo. Então, permite também coisas diferentes, que por exemplo, carros conectados que possam ser carros autônomos. Né? Permite fazer telemedicina, cirurgias.
né? São características que facilitam a evolução do que nós hoje já fazemos. E o terceiro ponto muito importante do 5G, sobretudo quando nós estamos falando da internet das coisas, é o que nós chamamos de densidade. O que é densidade? Hoje, quando eu pego 1 quilômetro quadrado na nossa rede LTE, nós conseguimos conectar cerca de 10 mil dispositivos. Vamos pensar dispositivo. Que dispositivo? Sim. Um celular, um sensor de iluminação, um sensor de temperatura, um dispositivo para fazer vídeo monitoramento. Então, assim, 10 mil dispositivos em 1 quilômetro quadrado. Quando você fala em 5G, você está falando em 1 milhão de dispositivos nessa mesma área. Uhum. E aí, de fato, você pode fazer a internet das coisas com muitas coisas. Então, essas 3 características combinadas, elas vão permitir criação de novas soluções que hoje a gente nem imagina. A gente nem tem ideia. Essa evolução, essas características da nova tecnologia vão permitir que se crie modelos de negócio e soluções diferentes, muitas que nós já vemos, já percebemos, carro autônomo, cirurgia remota, uso de robôs em fábricas, em hospitais, na indústria, uso de robôs na agricultura, uma cidade toda conectada, controle de temperatura, semáforo, tudo isso já é possível imaginar que dá para fazer. Mas já é possível com 4G, né, Maria Mas Tereza? Com 5G... Mas dá o mais 4G, segurança, né? O 5G para um carro 4G para um carro conectado, com esse tempo de resposta, com a latência, talvez não fosse mais adequado, porque se um sinal fecha e eu vou demorar 30 segundos para dar uma resposta para algum comando, aquele carro, para que o carro pare, em 30 segundos eu atropelo alguém, eu bato no outro carro, eu passo no... Nossa, Deus. Quando você está pensando num tempo de uma latência que é muito semelhante à latência do ser humano, é como se um ser humano estivesse dirigindo o carro. Então, ele está se comunicando com os outros veículos, com os semáforos e reagindo de uma forma muito mais rápida. E na tua visão, os grandes desafios para que isso de fato aconteça no Brasil, eles passam por onde? Passam por um aspecto da legislação, eles passam por um aspecto comercial, e aí eu estou falando de preço de coisas conectáveis. Quais são os problemas para a gente realmente ver internet das coisas explodindo? Se popularizando, né? Ou se a curva tende a ser uma curva de crescimento mais linear mesmo. Como é que você vê isso? Eu acredito que vai ser uma curva mais exponencial. Desafios. Primeiro, da implantação da própria infraestrutura, né? O Brasil optou por implantar uma rede totalmente apartada das redes existentes. Então, todas as empresas que compraram blocos de frequência no último leilão de 5G têm que criar uma rede totalmente apartada das redes antigas. Isso tem todas as dificuldades possíveis. A legislação das cidades, né? O licenciamento da implantação de torres. Nós vamos precisar ter muito mais antenas do que nós tínhamos antes. E as cidades já começaram a enxergar isso de uma forma positiva. Acho que essa é uma transformação bacana. Então, a própria implantação exige um esforço grande. Depois, precisa desenvolver o ecossistema da internet das coisas. Quando eu falo ecossistema, envolve a rede, que tem que estar pronta, né? Seja pública ou uma rede privativa, né? Uma indústria que queira implantar uma rede, ela tem que construir a rede dentro da sua área da indústria. Tem que ter os dispositivos, sensores, equipamentos, câmeras e todos os dispositivos. Tem que ter software e aplicação, senão isso não se conversa. Tem que ter segurança, soluções de segurança, né? Eu vou ter tudo conectado. Nós temos que ter uma enorme preocupação com a segurança daquilo que está trafegando nessa rede, nesse grande ecossistema. E tem que ter alguém que tenha a capacidade de integrar essa
esse complexo todo de internet das coisas. A indústria tem que conversar. Tem que conversar, se entender, exato, criar talvez um padrão, isso está sendo muito discutido. Os padrões também, porque né? Porque só ganha quem conseguir um padrão do ganha-ganha, né? Onde todos ganham, né? Pode ser proprietário mais. E é um investimento importante que as empresas estão fazendo, que precisa ser rentabilizado. Então, exatamente isso. Quais são as aplicações que poderão rentabilizar, monetizar esse investimento que está sendo feito? Então, nós acreditamos muito na indústria, no agro e nas cidades inteligentes. Quer dizer, nós da Embratel entendemos... Primeiro, nós queremos ser o habilitador dessa transformação. Nós queremos dizer o seguinte: meu cliente corporativo, me apresente o seu desafio e deixa que eu integre, habilite esses elementos todos desse ecossistema e te entregue um serviço, libertando você da obrigação de ficar negociando item a item desse ecossistema, que é muito penoso. E com certeza vai ser muito caro para quem for fazer isso. Assim, eu vou contratar o dispositivo, depois eu vou desenvolver o aplicativo, depois eu vou integrar a rede, eu vou fazer... Então, nós queremos ser esse habilitador. Essa é a nossa Então, se eu estou entendendo bem aqui, quem está lá em casa nos vendo nesse momento e pensa num grande agente integrador para entregar uma solução já na mão dele, a Embratel hoje ela se qualifica e ela entende que ela consegue entregar e busca esse espaço para entregar a solução pronta para o seu cliente. Sim, e como fazer isso? Nós sabemos implementar redes de móveis, esse é o nosso DNA. Nós sabemos construir redes complexas, nós fazemos redes para os grandes bancos, redes para grandes órgãos públicos, para a indústria. Nós sabemos fazer isso, porque se é um mundo disruptivo de inovação, eu tenho que buscar pessoas, empresas, academia, startups que saibam desenvolver isso, né? Então, nós também temos um hub de inovação aberta, chama Bion. Temos parceria com os grandes players nacionais e mundiais. Estamos investindo muito em cloud, porque não existe internet das coisas sem cloud, gente. Você imaginar que você vai ter um data center que vai ficar dentro de casa, aumenta o data center e compra uma máquina. Não tem nem dinheiro, nem espaço, nem energia, nem gente para fazer isso. Então, nós estamos apoiando o nosso cliente aí para a nuvem. Nós estamos implementando, né, já temos na nossa rede e cresce o conceito de computação de borda, que também para a internet das coisas. Isso que você acabou de falar, né? Não tem internet das coisas sem nuvem. Aliás, não tem 1000 coisas sem nuvem, né? E eu queria saber o ceticismo em relação ao mercado financeiro, né? De botar as aplicações críticas na nuvem, enfim, que a gente tem nesse discurso até então. Como é que está isso? Estão mais flexíveis ou no modelo híbrido? Enfim. Eles estão bem mais flexíveis, seguem por um caminho de modelo híbrido, aplicações de missão mais crítica dentro do ambiente e outras aplicações em nuvem. Eu tenho já clientes do setor bancário público que já foram para a nuvem, outros já estão planejando ir. E é o mesmo movimento que nós vemos no mercado de bancos privados. É inevitável, eles já perceberam isso, inclusive porque para promover inovação e oferta de mais serviços nesse ambiente financeiro tão complexo e competitivo, com fintechs, nas evoluções, né? Com as fintechs chegando, com o Open Bank, eles precisam ir para a nuvem. Eles já perceberam disso, então não tem aquela resistência. Lembrando assim de uns 5 anos atrás, eu acho que esse ambiente evoluiu muito. Agora, uma curiosidade, Maria Tereza, a gente, lógico, dá uma espiadela aí nas redes, a nossa vida está nas redes, né? Espiando o seu LinkedIn, a gente encontrou uma foto sua com um técnico da Claro naquele programa Conta Comigo. Como é que foi essa experiência de estar ali no front, junto ao cliente,
Achei sensacional isso. Fala pra gente. É uma experiência que primeiro eu recomendo para quem não teve ter, né? E primeiro eu queria elogiar o André, que foi o técnico com quem eu passei o dia. Foi um dia muito agradável e assim, uma conversa boa e aquele momento em que você percebe claramente a importância, a relevância, o impacto do serviço que nós prestamos a quem está lá na ponta consumindo. Então, quando você chega na casa de alguém e que tem uma criança que precisa estudar e que a internet naquele momento não funciona e que precisa ser recuperada. Quando você chega na casa de um idoso que precisa fazer as suas transações bancárias e que também, por algum problema, está sem internet. Então, assim, você percebe como é importante o que nós fazemos. O impacto, né, nisso. O impacto é incrível. Pessoas. Isso me remete, assim, quando eu, no início da minha carreira, lá no início da década de 90, eu li um livro que me marcou muito. Chama Homens, Engenharias e Rumos Sociais, de Gilberto Freire. É um livro pouco comentado dele. Mas é que eu recomendo, que ele ainda hoje é atual, de um outro momento, né, em que, e o livro, resumindo, fala o seguinte, que a engenharia só faz sentido se ela servir ao homem, se ela servir à sociedade. Ela, por ela mesma, não tem valor nenhum. Como a inovação. Isso me marcou muito. Então, ir a campo, acompanhar o dia a dia dos técnicos, ver o resultado do que nós fazemos na vida das pessoas é de um valor incrível. Pretendo repetir várias vezes, adoro. Quer dizer, a tecnologia, ela é meio, não é fim, né? Ela por ela mesma, mesmo aquele engenheiro que está dedicado dentro de um laboratório a pesquisar, quer dizer, o que ele está fazendo vai ter um impacto na vida da pessoa, de uma pessoa. Uma inovação que ele traga, uma melhoria que ele implemente, isso vai mudar a vida de alguém lá fora. Sim. Eu acho que é com essa perspectiva que a engenharia serve ao seu propósito. E pegando esse gancho, Maria Tereza, você, quer dizer, a gente está falando o seguinte, né? Obviamente, cada vez mais as pessoas precisam de conectividade, a vida delas passa por aí, né? Passa por uma fibra, passa por um 5G. Você vê uma mudança ainda maior com a chegada, de fato, das cidades inteligentes? E o que uma cidade precisa para falar assim, não, essa aqui é uma cidade inteligente, e que benefício ela pode ter para essa pessoa, para esse cidadão comum, como nós? Bom, para mim, cidade inteligente, ela parte do pressuposto que o cidadão, quer dizer, quem mora naquela cidade tem que estar conectado. Acho que essa é assim, como se fosse um primeiro degrauzinho, né, da construção, né? Primeiro nível. Então, a conectividade é, sim, muito importante. Segunda coisa, ela só é verdadeiramente inteligente se ela utilizar a tecnologia para, compreendendo a necessidade das pessoas que moram naquele espaço, promover mais educação, mais saúde, mais segurança, um uso racional de recursos. Eu estou falando de energia, saneamento, uma qualidade de vida melhor, no sentido de qualidade do ar que nós respiramos, uma mobilidade, um transporte mais fluido, né? Assim, e aí você fala assim, como é que a gente traduz isso para as pessoas? Olha, uma cidade inteligente é aquela que vai permitir a você, morador dessa cidade, que gaste menos tempo no seu deslocamento. Então, que você vá de um lugar A para o lugar B. Tenha mais qualidade de vida, né? Com o tempinho que sobra. Né? E você vai poder usar esse tempo para outras coisas. Que você possa utilizar os recursos da tecnologia para promover saúde. Uma medicina preventiva, um acompanhamento da sua evolução de saúde, um acompanhamento da vacinação, por exemplo. Então, tudo isso, para mim, forma uma cidade inteligente. É aquela que oferece qualidade de vida para o cidadão. E só uma perguntinha em relação a sermos um país continental. É tão importante essa conectividade e a criação de cidades inteligentes, que para muitos pode parecer um luxo, mas é qualidade de vida, né? Como você falou. Você acredita nisso, por exemplo, um desenvolvimento de regiões como o Nordeste, né? Ou mesmo o agronegócio que você citou, né? Que lugares ermos, né? E que precisa de conectividade mais do que nunca. Você acredita num futuro logo ali desse nosso país?
Sim, eu sou otimista nisso. Eu sou poliana, não, mas eu sou otimista. Eu, assim, eu sempre costumo responder, as pessoas sempre falam assim, o Brasil é muito grande, é desigual. E nós vivemos nesse país, conhecemos o país que nós vivemos. Eu tenho o privilégio de atuar no Brasil todo. Eu atendo o governo do norte a sul, todos os estados e todos os entes, federal, estadual e municipal. Mas quando as pessoas falam, mas é desigual, não tem. Nós temos que ter em mente que hoje existe no país 260 milhões de celulares ativos. Então, nós temos mais celular do que gente. Do que pessoas. Então, é lógico que há desigualdade, é lógico que isso não está distribuído de uma forma equânime. Mas não se pode usar esta justificativa para dizer que nada pode ser feito. Sim, pode ser feito. E outro dia eu até brinquei, eu participei de um painel, né? E aí se discutia muito isso sobre cidade. Mas tem cidades que São Paulo tem uma situação super privilegiada, né? Uma cidade bem organizada, uma gestão muito, muito correta, tá. Mas você vai numa cidade menor de IDH. Eu falei, eu tive a curiosidade de procurar nos registros da Anatel as 5 cidades com pior IDH do Brasil. As 5 cidades com pior IDH do Brasil. Todas elas têm pelo menos uma operadora celular com 4G na cidade. Olha que coisa interessante. Então, assim, não é... Quer dizer, a conectividade é muito importante e precisa ser distribuída com maior igualdade. Mas não é por isso que a gente tem que justificar o não fazer. É possível fazer com o que nós temos, mas eu acredito sim que nós vamos avançar muito. O leilão 5G... das frequências do 5G, foi o primeiro leilão no Brasil que ele não teve um objetivo arrecadatório. Antigamente, os leilões vendiam frequência para ganhar muito dinheiro, para depositar muito dinheiro no cofre do governo. Esse não, ele incluiu metas de cobertura, atendimento, expansão, chegar em localidades, em comunidades, em povoados. Acho que isso vai ter grande impacto na sociedade. Eu sou otimista. Isso é legal. E quando a gente fala, só para terminar esse tema, assim, é engraçado, né? Porque a gente fala sobre, geralmente, regiões mais distantes e tal, mas você deu o exemplo de São Paulo. São Paulo é uma cidade grande, mas dentro de São Paulo mesmo você tem IDHs distintos. Né? Você tem regiões mais e menos privilegiadas. E talvez o nosso desafio passe justamente por aí, né? Atender regiões distintas de maneiras também distintas, obviamente, né? E talvez você consiga construir ofertas específicas dependendo da necessidade de cada pedacinho de terra ali, né? Exato. Que hoje a regulamentação não permite. A regulamentação, quer dizer, até o Marco Civil da Internet, ele obriga que a oferta seja igual para todo mundo. E aí, assim, a gente aprende, né, na escola que a gente precisa tratar desigualmente os desiguais. Né? Exato. Dar um olhar, uma atenção maior para aqueles que estão numa condição menos privilegiada. Né? Mas eu acredito sim, isso não é um problema de tecnologia. Isso é uma questão do prazo de implementação e a questão do poder de compra mesmo do cidadão. Porque também não adianta eu ter uma oferta e o cidadão não conseguir comprar um smartphone, que às vezes está além das suas posses. Muito embora eu quero voltar no teu ponto assim, de maneira otimista para a gente encerrar esse bloco falando o seguinte, a tecnologia é meio e não é fim, né? E muito provavelmente, se a gente fizer as contas aí de quanto custava um celular no início da década de 90, quanto custa um celular hoje, a tecnologia tem seu papel, né, em melhorar a qualidade da vida das pessoas. Obviamente nem tudo é tão rápido, mas a gente consegue fazer alguma coisinha no final, né? Com certeza. Eu acho que estamos juntos nessa visão. Concordo inteiramente com você. Sabe? Eu acho que nós estamos indo num bom caminho, né? Com as pedrinhas que nós temos que retirar, tratar, olhar, afastar. Mas o caminho é bom, né? E mais, assim, quando eu vejo a minha empresa, né, o esforço que faz na expansão de rede, na oferta de serviço, existe um ambiente, independente, você fala crise econômica, crise política, existe um ambiente bacana em que as empresas querem empreender e querem ofertar para os seus clientes, e o maior número possível de clientes, soluções inovadoras. Por isso a importância, você falou da Embratel como um agente
que vai formar esse ecossistema, uma operação de ganha-ganha, e todos nós ganharemos. E agora eu tenho, como aquariana, de fazer uma pergunta: quando teremos os carros voadores? Você sabe que carro voador não é uma coisa nova, né? Você sabe que Eu vi nos Jetsons. Mas já tem um século que se desenvolvem modelos de carros que voam. Eu acho que está muito próximo. Eu vejo que... Sério mesmo? Eu vejo que está muito próximo. De 5, 10 anos... se eu vou viver para ver. Vai, não. Ixi, nossa, você é jovem ainda, vai viver e vai andar. Não vai só ver, vai experimentar e vai usufruir. Eu acho que uns 5, 10 anos, assim... Há estudos que mostram que em 2035, quer dizer, já vamos ter uma quantidade de carros voadores expressiva, andando pelas principais cidades, voando pelas principais cidades. Vai ser incrível. Está ali, né? Nós estamos em 22, 23, está ali, 10 anos, vamos dizer, 5 anos, 10 anos. Alguns protótipos já estão sendo apresentados. A Embratel está à frente nisso? A Embratel observa isso, porque ela não fabrica, né, esses carros, mas ela entende, por exemplo, nós estamos falando daquele ecossistema que nós estamos pensando, você comentou em cidade inteligente, como é que eu habilito as cidades para este ambiente que nós vamos ter isso, né? Carros, transporte de massa, carros voadores, drones, helicópteros, os carros voadores sendo híbridos, porque eles vão voar, mas eles também vão andar, né, vão trafegar nas vias. Então, nós vamos precisar ajudar as cidades a ter uma plataforma, né, para que isso coexista de uma forma organizada. Porque senão imagina drone batendo com o carro, né? tem que ter uma certa ordem nessa coisa. E nós entendemos que nós podemos ser, assim, um habilitador dessas plataformas para as cidades. E eu acho que está próximo, viu? E por onde começaria isso? Você vê que o carro voador, ele se destinaria a levar pessoas, levar cargas? Qual seria talvez o primeiro passo dessa brincadeira? Eu acho que o primeiro passo que nós vamos ver, vamos começar, o mais rápido vai ser nós começarmos a conviver com carros autônomos. O carro normal que nós estamos acostumados a ver, que vão trafegar pelas cidades sem um motorista conduzindo. Isso assim, o 5G já vai facilitar. Os carros voadores, eles, para mim, aí é uma visão particular minha, né? Eles serão para transportar pessoas em áreas urbanas ou percursos curtos, de uma forma colaborativa, sendo um estilo Uber de solução, em que você não vai ter o seu carro, né, voador, você não vai precisar ter seu carro voador, mas você vai pegar um Uber voador. Um serviço, né? Um serviço. E que você vai se deslocar dentro da cidade em percursos curtos. Isso vai conviver com drones, né, que vão fazer entregas de mercadorias. Isso já existe, né? Nós já estamos hoje vendo isso em outros países. Acho que logo, logo chega no Brasil. E os demais meios de transporte, porque a gente costuma falar da integração de modais. Nós vamos ter que integrar esses modais todos que vão evoluir. Você acha que eles vão ganhar esse protagonismo com serviços? Eu imaginei agora as ambulâncias, né, voadoras, porque elas não caem ao mesmo assim. E se a gente pensar nesse lado, porque, assim, a gente consegue salvar um monte de vidas, né? Porque hoje a ambulância fica presa no trânsito com uma pessoa que 1 minuto conta para salvar a vida daquela pessoa. Então, se eu posso fazer esse transporte numa ambulância que voa, isso tem impacto, o transplante de órgãos, por exemplo, que você tem um tempo curtíssimo para isso. Muita coisa boa vai acontecer com a tecnologia, né? Eu acho que a gente ainda nem imagina. Não imagina. Acho que é uma coisa assim que nós vamos... E é um privilégio, nós vamos estar vivos no momento em que essas coisas estarão sendo criadas. Olha que coisa bacana. Contar nossas histórias, isso, né? Talvez a nossa geração vai conseguir ter a visão do que era no século passado, né, e transpor para um mundo completamente diferente. Impacto, né? O grande degrau ali de mudança, a gente está vivendo isso, né? E é o que você falou um pouco lá atrás, quando você falou sobre a capacidade de aprender. A gente nunca pode deixar isso de lado, né? Porque se você deixa isso de lado nesse mundo tão maluco, você como profissional, você fica obsoleto muito rapidamente. Né? Essa é uma lição que nós temos, é uma lição de vida. Né? Aprender sempre
Curiosidade sempre. Eu me acho uma pessoa curiosa. E para mim, a mola do conhecimento, do aprendizado, é a curiosidade. É você estar aberto, assim, por que isso é assim? Como é que eu posso fazer isso diferente? Tem alguma outra solução? Então, acho que é exercitar isso que te impulsiona para querer aprender, para querer ouvir outras pessoas, para querer estudar, para querer ler. Acho que esse é o momento. É um motor. E é um momento mágico, gente. Eu estou muito animada. Nas minhas 4 décadas trabalhando, eu estou tendo o privilégio de participar de mais uma revolução disruptiva, em que nós vamos conhecer novos modelos de negócio, nós vamos ter cidades diferentes, nossos filhos vão ter experiências diferentes e eles vão criar coisas diferentes, mais do que nós, né? Porque os nossos filhos, eles já nasceram. Tem mais recursos, mundo, né? Aí, irmãos. Então, poxa, é um momento mágico. Como não ficar feliz vivendo esse momento? É verdade. Maria Tereza, a gente está chegando no final aqui e a ideia é propor uma brincadeira que a gente chama de Se Expresse. Eu faço uma pergunta e você responde assim, o que você prefere, o que você acha. Eu já vou começar. 5G ou fibra? Os dois. Se complementam. Se você tivesse de escolher uma profissão além, né, lógico, do que você faz, qual seria? Escritora. Nossa, que lindo. Amei. Qual a tua grande motivação em sair de casa todos os dias? Saber que o que eu faço mexe com a vida das pessoas. Eu mudo a vida das pessoas. Você tem um café preferido? Eu adoro café, né? Alguém já percebeu isso. Eu gosto de tomar café na minha casa, numa mesa grande, com muitas pessoas batendo papo. Eu adoro isso. Quem você convidaria para esse café? Se fosse vivo, eu acho que eu gostaria de tomar um cafezinho com a Ariano Suassuna. Mas, assim, hoje em dia, pensando nos vivos, eu gostaria de também tomar um café com a Michelle Obama. Eu acho que eu gosto de pessoas que sabem contar a história. E para terminar, Maria Tereza, vamos imaginar o seguinte, sabe aquela mensagenzinha de voz que você manda para o seu amigo? Imagina mandar uma mensagem de voz, vamos dizer assim, até 30 segundos, de um sonho teu, algo que você talvez tenha plantado a vida inteira, né, como a gente está falando aqui, e está acontecendo. Para quem você mandaria e o que você falaria? Eu acho que eu mandaria para os meus irmãos uma mensagem rápida e curta dizendo que a tecnologia está apoiando os cientistas e neurocirurgiões a curarem Alzheimer, e que é uma doença que eu vivi muito próximo da família e entendo que machuca muito o paciente e a família. Então, eu daria essa notícia para os meus irmãos. Então, depois dessa resposta brilhante, muito obrigado, Maria Tereza, pela tua presença, pela tua atenção conosco, e eu espero poder repetir esse bate-papo em outras ocasiões e tomar o café junto em algum momento. A casa está aberta. Eu queria agradecer muito, eu gostei muito do papo, não sei se os outros vão gostar, né, nossa audiência, mas foi muito bom estar aqui e papear com vocês. E estou sempre aberta, é só chamar que eu venho. Eu quero agradecer também, achei maravilhosa a sua participação. É um exemplo, é uma inspiração para todas nós mulheres, né? Eu sei que também foi um objeto de foco assim, do Samir. Quero agradecer também ao Samir essa nova temporada com as mulheres. Eu acho que vai ser muito legal. Você, amei. É o que a gente brincou, né? As minas na tecnologia. É verdade. E o café, a casa está aberta. Vamos tomar café em casa. Muito obrigado. Prazer te conhecer. Deixa eu aproveitar e te dar também uma canequinha. Obrigada. Você tomou seu cafezinho. Obrigadão. Obrigado. Prazer. Tchau. Até a próxima. Tchau. Valeu.